Profetas como você nunca viu. Prefácio. Muitas vezes, ao falarmos dos profetas de Deus, limitamo-nos a vê-los apenas como videntes do futuro, pessoas que anunciavam acontecimentos distantes ou decifravam mistérios ocultos. Mas a verdade que este livro convida você a descobrir é muito mais profunda, humana e transformadora. Eles foram, acima de tudo, homens e mulheres reais, escolhidos por Deus para serem amigos e servos íntimos do Senhor, canais vivos da sua palavra. Como declara a palavra de Deus, certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Este é o coração desta obra, revelar quem foram realmente esses mensageiros. Nosso objetivo é conhecer o seu coração, compreender a sua maneira de pensar e observar como foi construído e vivido o seu relacionamento precioso e único com Deus, algo de suma importância para a nossa própria fé. Para manter total fidelidade à verdade bíblica, adotei um critério rigoroso. Apresentamos apenas aqueles que a Bíblia Sagrada denomina explicitamente como profeta ou profetiza no texto canônico. Ao fazermos isso, percebemos uma maravilhosa diversidade, cada um possuía uma personalidade própria, um temperamento distinto e uma maneira única e pessoal de responder ao chamado divino que recebia. Ao longo destas páginas, para cada profeta, seguiremos sempre os mesmos passos: entender o contexto histórico, o tempo em que viveu e a realidade do povo ao qual foi enviado, conhecer o chamado e a missão, o que Deus pediu, confiou e revelou especificamente a ele, acompanhar a resposta humana, como reagiu, quais foram suas lutas, fraquezas, escolhas e sua fidelidade diante da tarefa, compreender a mensagem e o seu lugar, classificando-a como chamada ao arrependimento, anúncio de esperança ou revelação profunda, e sempre ligando-a ao grande fio luminoso que percorre toda a história da salvação, a revelação progressiva que prepara o caminho para a plenitude definitiva em Jesus Cristo. Esse é o fio que nos guia, como escreve o apóstolo Paulo. O mistério mantido oculto desde sempre foi revelado agora, por meio das escrituras proféticas, para chegar a todas as nações em Jesus Cristo. E contemplamos também a forma maravilhosa como Deus se aproxima e se comunica com os seus servos. Deus fala aos outros profetas por sonhos e visões, mas com Moisés fala face a face, claramente e sem mistérios. Assim, ao final de cada perfil, faremos a pergunta que nos toca diretamente e dá sentido a tudo. O que isso significa para nós hoje? Qual é o impacto dessas vidas na nossa caminhada? Pois estas histórias não são apenas registros do passado, são lições vivas, eternas e profundamente transformadoras para a nossa fé. Que esta leitura nos ajude a enxergar os profetas como nunca vimos antes, não como figuras distantes ou intocáveis, mas como espelhos de fidelidade e mensageiros fiéis que nos conduzem, passo a passo, ao encontro com aquele que é a palavra definitiva do Pai, o cumprimento de toda a promessa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Alderico Pedro, Estudos Bíblicos e Bibliologia, YouTube, @AldericoPedroAPM. Introdução. Ao estudarmos os profetas de Deus, percebemos que eles não foram apenas anunciadores de acontecimentos futuros, mas homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para comunicar a sua vontade ao povo. O profeta é, antes de tudo, um porta-voz de Deus, alguém separado para transmitir com fidelidade a palavra divina. Na antiga aliança, 3 funções se destacavam de modo especial na vida do povo de Deus: rei, sacerdote e profeta. Cada uma delas exercia um papel importante na condução espiritual e histórica da nação, e todas revelam, de maneira distinta, a ação do Espírito do Senhor. Ainda assim, o profeta ocupa um lugar singular, porque sua autoridade não nasce da herança familiar, mas do chamado direto de Deus. Embora houvesse escolas proféticas, e também os chamados filhos dos profetas, isso por si só não fazia de alguém um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta era aquele que recebia a mensagem do Senhor e a transmitia com fidelidade, mesmo quando isso contrariava os desejos dos homens. Por outro lado, a Escritura também mostra a presença de falsos profetas, que falavam por interesse próprio e afastavam o povo da verdade. Um exemplo marcante desse chamado profético é a vocação de Samuel, que ouviu a voz de Deus ainda menino e foi separado para servir ao Senhor num tempo de grande escassez espiritual. Sua história nos ajuda a compreender que o profeta não se levanta por mérito humano, mas por iniciativa divina. Já o confronto de Micaías com os reis Acabe e Josafá mostra, de forma clara, a diferença entre a palavra verdadeira que vem de Deus e a voz enganosa que agrada aos ouvidos. Assim, ao iniciarmos este estudo, veremos que a mensagem profética faz parte da revelação progressiva de Deus e encontra sua plenitude em Jesus Cristo. Conhecer os profetas é, portanto, compreender melhor o agir de Deus na história e o caminho da salvação que ele revelou ao seu povo.